Roberto, a gente falou bastante, você deu muita dica para o paciente, na tua relação direta com o teu cliente, né? E onde entra a família nisso? Porque, muito frequentemente, esses pacientes precisam de algum tipo de apoio para o tratamento, apoio em casa, apoio para tudo, né? Como é que você traz a família para o tratamento? Como é que você traz o acompanhante, o cuidador, o familiar, para ter um papel de protagonismo junto com o teu paciente? Eu acho que a primeira coisa, e aqui eu quero falar, Paulo, que independe do paciente ter demência ou não, tá? Eu acho que a gente, primeiro, tem que lembrar que aquele idoso, ele faz parte daquela família. Não é porque ele aposentou que você tem que botar ele naquele quartinho dos aposentos, da aposentadoria lá do quarto do fundo e pronto, né? Ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, ele precisa ser enxergado e ele precisa fazer parte dessa família. Então, é trazê-lo para algumas responsabilidades, mas ajudá-lo também naquilo que pode, naquilo que é possível. Muitas vezes, ele quer aprender a mexer numa rede social para assistir o seu podcast. Aí ele pergunta para o filho ou para o neto, ninguém nunca tem tempo de explicar. Fala assim, toma aqui o podcast. Mas como é que ele chega naquele podcast? Porque pode ser que ao longo do dia ele queira assistir outros, como é que ele faz com aquilo, né? Então a gente precisa também ter um pouco de paciência para entender que o tempo deles não vai ser o nosso. Né, que às vezes ele vai ter dificuldade para fazer determinadas ações, mas que você, com paciência, você consegue inseri-lo. Não é fazer tudo pelo idoso, mas é ensiná-lo para que ele fique capaz também de executar. Porque muitas vezes, uma vez eu escrevi um artigo para a internet, que eu falei assim, quando nós somos os responsáveis pela desautonomia dos nossos idosos. Porque às vezes no intuito de querer fazer tudo, você tira o direito dele de fazer também. E ele é capaz de fazer. Meu pai mora comigo, né? Meu pai tem 74 anos e papai tem algumas questões que ele tem dificuldade com algumas coisas e a gente se organiza. Uma coisa que eu dou muito de ideia para os meus pacientes, a Alexa é uma ótima ferramenta para quem tem idoso em casa. Ótima dica. É uma ótima ferramenta. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Meu pai fica em casa, tem sempre gente em casa, mas meu pai não tem nenhum tipo de demência. Meu pai tem uma doença que a gente diagnosticou há pouco, uma doença autoimune, meu pai está com lúpus, e então tem uma série de coisas que ele precisa lembrar. Ele não pode tomar sol, ele tem que tomar 2 litros de água por dia, ele tem que fazer caminhadas regulares para ativar a circulação. E o que eu fiz? Peguei e comprei uma Alexa e eu programei a Alexa. Então a Alexa, a partir das 9 da manhã, a Alexa fala assim... Papai França, lembrete da Roberta, Papai França, beber água. E a partir daí, de 1 em 1 hora, a Alexa manda ele beber água. E isso mudou a forma do meu pai se hidratar. Aí, 3 vezes por dia ela fala, Papai França, lembrar de levantar para caminhar 15 minutos para ativar a circulação. E eu mando a Alexa falar 2 vezes. Aí um dia eu cheguei em casa e ele disse assim, minha filha, a Alexa acha que eu sou surda. Eu falei, não pai, não é a Alexa, sou eu. Eu que mandei ela repetir 2 vezes para você não esquecer. Então a Alexa trouxe para ele. Ele briga com a Alexa, xinga a Alexa, manda a Alexa ficar quieta. Mas funciona. Então a Alexa, a maioria das pessoas hoje tem uma Alexa em casa. É uma ótima ferramenta para ajudar. Lembrar de tomar o remédio, de assistir um programa, de fazer um exercício, de fazer uma caminhada, de ligar para um amigo. Então você ajuda nessa memória que está um pouquinho mais lenta a fazê-lo lembrar de coisas que vão ser importantes para ele. A Alexa é uma ótima dica. A dica para familiar foi excelente. Uma pergunta. Para prevenir acidentes, por exemplo, esses botões, esses aparelhos de autoajuda, que são botões de emergência, são vestíveis, Sim. Né? Eu gosto muito de inteligência artificial. E como é que você vê isso? Eu acho que tem muita coisa que vem para nos auxiliar, não tenha dúvida. A própria Alexa, né? Uma inteligência artificial. Essa dica, show de bola. E, aliás, uma outra dica em relação à Alexa. Você sabe que a Alexa você pode gravar qualquer voz. Uma ótima dica é botar os netinhos para gravar. Ajuda muito, porque às vezes ele não te obedece, mas o netinho falando, vovô, tem que beber água. Acabou. Aí vai que vai, então bota os netinhos para gravar, que funciona muito. Eu gosto muito desses botões antipânico, né? A gente tem os botões realmente de emergência. Existem empresas hoje em dia, inclusive, que trabalham, tem pulseirinhas que o idoso pode apertar e acionar se ele tiver caído em algum lugar. Se ele sair na rua
e ele se perder, já tem pulseirinhas com chip de localização e inclusive tem umas que tem um QR Code que quando você aciona, você encontra o familiar mais próximo. Então essas coisas são muito bacanas, né? Tem as câmeras, que a gente hoje se encontra câmeras que você não custam nem R$100 e que você consegue colocar em vários pontos da casa para você monitorar, e essas câmeras você conversa com o idoso. É muito interessante também. Isso tudo que eu tô falando é porque eu tenho em casa, tá, gente? Eu tenho em casa porque é uma maneira que eu tenho de falar com meu pai, né? E muitas vezes eu tô no trabalho, eu olho, ele não tá na sala, não tô vendo ele, opa, onde é que tá tudo bem por aí, tá tudo certo, então fica fácil de você muitas vezes monitorar e é uma maneira de você se fazer presente mesmo quando você está ausente. Então eu acho que todas essas tecnologias são excelentes auxiliares para quem tem um idoso em casa, independente de demência, mas que você quer mantê-lo se sentindo visto. Sim. Né? Eu achei esse conceito de educação do familiar muito legal. Sim. Né? Como é que você faz isso na prática? Você faz isso numa consulta, num programa de acompanhamento? Como é que você gere se as suas dicas estão funcionando, se ele aderiu ao tratamento, que ele se tornou um polo ativo do sistema, que a família está comprometida? Como é que você avalia o resultado? Teu compromisso com o desfecho? Primeiro, para ir no consultório, dependendo eu só tenho que ir um familiar junto. Eu não, a menos que o paciente seja absolutamente autônomo e não tem ninguém da família, um familiar tem que estar sempre na consulta. Isso é uma coisa que a gente combina desde o primeiro dia. A minha secretária, quando vai marcar a consulta a primeira vez, ela já avisa. A doutora Roberta não gosta que venha sozinho. Mas eu não posso sozinho, mas eu estou bem de cabeça. Não é por isso. É porque eu acho que a família precisa olhar para esse idoso. Porque às vezes você olha para o seu pai com 70, 80 anos e fala, mas ele está ótimo. Ele está ótimo, mas ele tem 80 anos. Ele está ótimo, mas ele tem 90 anos. Ele está ótimo, mas ele tem 100 anos. A gente precisa olhar para isso. Por mais que ele esteja ótimo, ele é um idoso e você precisa olhar, porque mais cedo ou mais tarde ele vai começar a ter determinadas dificuldades que você precisa ter atenção. Então, a gente faz sempre os combinados. Então, combinados em relação à atividade física, combinados... Então, a gente conversa tudo na consulta, a gente vai fazer aquele checklist ali inicial das coisas mais imediatas e eu escrevo, as minhas receitas são todas escritas à mão. E todas coloridas. Então, para cada coisa a gente colore de uma cor. Então, as cores são para chamar a atenção. E a gente coloca lá, combinados. Então, a gente vai botando os combinados ali. Na próxima consulta, a gente vai fazer o checklist, antes de ver qualquer exame. É o checklist dos combinados. O que cumpriu, o que não cumpriu. Tomou sol, bebeu água, fez exercício, encontrou alguns amigos, fez uma nova conexão, que eu sempre falo que essa rede de apoio precisa ser ampliada, né? Conhecer novas pessoas, ter outros ciclos para que isso também se torne uma coisa prazerosa. A vida precisa ser prazerosa. Não adianta você ter 90 anos e estar num quartinho escuro sem falar com ninguém. Né? Eu prefiro que talvez seja melhor morrer aos 80, mas com interação, com pessoas do seu entorno, fazendo sentido, a vida tendo um propósito. Então, a gente sempre combina. E a família, no meu consultório, eles sabem disso. Se não tiver a família junto, eu não atendo, porque nós temos que trabalhar juntos, senão isso não vai funcionar. Oi, médico. O futuro da sua clínica começa agora. No dia 17 e 18 de outubro, acontece o Pro Clinic Summit 2025, em São Paulo. Serão 2 dias intensivos, com palestra, workshop, oficina prática, para você aprender o método que pode aumentar o faturamento da sua clínica em até 10 vezes. Se a sua equipe está desmotivada, se você não consegue escalar ou ainda depende de plantões para fechar as contas, esse evento é para você, cara. Garanta já o seu ingresso. Pro Clinic Summit 2025, dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Panambi, em São Paulo.